Olá, alunos de Ciências Contábeis, aqui é o professor Sérgio Neme, da disciplina de Legislação Trabalhista e Previdenciária. E o nosso tema de hoje é o contrato de trabalho por prazo determinado. Não sei se recordarem do nosso último encontro, o nosso tema foi contrato por prazo determinado. E o que isso quer dizer? Quando a gente estuda contrato de trabalho, a regra, e essa é a regra prevista na súmula 212 do TST, é de que os contratos de trabalho eles têm um prazo indeterminado. Eles são, em regra, feitos para durar indeterminadamente no tempo. Mas, excepcionalmente, alguns tipos de contrato, a lei permita que sejam feitos por prazo determinado. Lembrando, então, que esses são contratos excepcionais. Eles estão previstos na CLT, como, por exemplo, o contrato alguns contratos como de experiência, e eles também têm previsto em leis especiais, como por exemplo o contrato de safra, o trabalho temporário, atleta profissional, artista, contrato de técnico estrangeiro, obra certa, e também tem um específico que eu vou falar, uma modalidade própria, que é o nosso próximo encontro, que é o trabalho intermitente. O trabalho intermitente é uma regra um pouquinho diferenciada, eu vou separar eles aqui. Mas os contratos por prazo determinado, eles vão ter aí então regras específicas, ou seja, vai ter na lei, seja na CLT, seja em alguma lei especial, algumas regras de como esse contrato deverá funcionar. E esse prazo implica dizer o seguinte, basicamente que na teoria, ao encerrar esse prazo, se encerra esse contrato. Alguns admitem prorrogação, outros não. Mas é muito importante lembrar que, na teoria, se esses contratos ficarem sendo prorrogados fora das exceções previstas em lei, ele deixa de ser um contrato por prazo indeterminado e ele passa a ser um contrato por prazo determinado e passa a ser um contrato por prazo indeterminado. A ideia é que eles têm um termo, uma data ou um evento específico para terminar. Nem sempre é uma data, porque contratos como safra e de obra certa não é um dia, mas é a conclusão de um ato, da conclusão da safra ou, por exemplo, da conclusão da obra. Mas, em regra, eles são contratos com prazo fixado num dia. Olha, dia tal começa e no dia tal se encerra. Chegado essa data, independente de notificação, independente de comunicação à outra parte, esse contrato está encerrado. E, bem, vamos ao primeiro caso aqui, ó. Primeiro caso previsto na CLT, esses dois estão previstos na CLT. Serviços transitórios. Esse não é um contrato muito utilizado, mas imagina que você tivesse alguma atividade que ela fosse transitória. Exemplo, não está nem funcionando mais esse exemplo, mas funcionava. Vocês imaginam que para a Páscoa, ou no período que antecede a Páscoa, a demanda por produção de chocolate, ela aumenta. As fábricas de chocolate precisam contratar mais mão de obra. E nesse período que antecede a Páscoa, você tem uma atividade que é transitória, ou um aumento de demanda transitório. Então você contrata trabalhadores para esse período, colocando ali um período. Olha, vou contratar por 3 meses, por 6 meses, por 4 meses. Contratou. Acabou, encerrou o contrato. Dá para usar o trabalhador temporário? Também. É que é uma outra modalidade de contratação, porque ela é uma modalidade em que tem um interveniente, né, que é o fornecedor da mão de obra temporária. Você pode usar um modelo ou outro, não é a mesma coisa. E talvez o contrato por prazo determinado mais comum, que é o contrato de experiência. O contrato de experiência ele não pode passar de 90 dias, admitindo uma prorrogação desde que obedecido esses 90 dias. Então o contrato de experiência ele pode ser prorrogado por uma única vez, mas na soma dos dois, né, desses dois períodos, o original e o prorrogado, a soma dos dois não podem ultrapassar 90 dias. Aí então aquela fórmula muito comum dos contratos de experiência com 45 dias. Você faz uma contratação para 45 dias, deu certo, prorroga por mais 45, deu certo, converte-se num prazo indeterminado.
O meu e 99% dos contratos de trabalho acabam sendo formalizados assim. Há um contrato de experiência, os primeiros 45 dias, para ver se está tudo certo. Havendo, tudo tranquilo, prorroga-se por mais 45 dias. E se tudo der certo, se não houver uma comunicação do empregador, ele se converte num contrato por prazo indeterminado. Ah, não gostei, encerra por ali. Por que essa modalidade? Porque é menos custoso. Se você fizer ali um contrato de 45 dias e quiser rescindir, o custo rescisório dele vai ser baixo, né? E mesmo 90 dias vai ser um custo rescisório, porque vai ter muito poucas férias, muito 13º proporcional, poucos direitos adquiridos ali, né? E nesse caso, vejam, havendo a prorrogação mais de uma vez, ele vira um contrato por prazo indeterminado. Não tem nenhuma ilicitude nisso. A questão é que ele passa, então, a ser um contrato por prazo indeterminado, né? Tem algumas regras aí que vou ficar aí para vocês sobre celebrações sucessivas, naquele caso de 2 anos, porque, óbvio, existiam tentativas de modalidade de fraude quanto a isso, né? E aí vocês vão ver as consequências da rescisão antecipada, por parte do empregador ou por parte do empregado. Também a rescisão por justa causa, nesse caso é possível. Tanto nos contratos por prazo determinado quanto indeterminado é possível justa causa. Por culpa recíproca, a gente vai falar disso mais à frente quando falarmos de rescisão do contrato de trabalho. Aí vocês têm um contrato por safra, ele é previsto numa lei especial. Ele é um contrato especial, o contrato por safra, né? E ele vai durar enquanto, basicamente, a safra perdurar, né? E o que ele tem diferenciado? Basicamente, algumas regras de contratação. Temos o trabalho temporário, que já falamos dele. O contrato de trabalho é um contrato por prazo determinado? Pode ser. O contrato temporário, ele pode ser porque o empregador pode chegar e falar, olha, eu vou te contratar por um trabalho temporário e eu vou ceder você a uma empresa. E essa contratação vai ser pelo período da cessão. Acabou, né? Ou seja, a empresa, eu sou uma empresa especialista em trabalho temporário, eu sou procurado por uma outra empresa e ela fala, eu preciso de um funcionário por 1 ano. Eu venho e contrato meu empregado por 1 ano. Veja que é uma operação triangular. Nesse aqui é o vínculo empregatício, nesse um vínculo contratual. Eu faço um contrato com esse empregado de 1 ano e enquanto perdurar, ok, acabou, encerra-se o contrato. Tem regras aí especiais sobre atleta profissional, né? Atletas têm um regime jurídico de contratação especial. Artistas também, né, têm um regime de contratação excepcional, que são regras muito peculiares do setor e que demandam até explicações mais complexas sobre isso. E o contrato por obra certa, o contrato de empreita também, como é conhecido. Por que obra certa? Você é contratado para trabalhar numa obra. Encerrada a obra, se encerra o contrato de trabalho. Enquanto a obra perdurar, o contrato está ativo. Encerrada a obra, mas não tem data? Tem. Na verdade, não é uma data. Tem um evento futuro e certo, o encerramento da obra. E por isso, esse evento futuro e certo, que é o encerramento da obra, é que será um arco temporal do encerramento do contrato de trabalho. Tem aí contratação técnica estrangeira, isso é uma modalidade muito pouco comum, mas é importante que vocês saibam que existe, né? Tem limites para isso. Contrato por temporada. Contrato por temporada é muito comum essa situação, por exemplo, em praia, lugares turísticos que tem uma temporada, né? Então você, em vez de fazer um contratar, por exemplo, um serviço de arrumador, camareira, garçom, manobrista, enfim. Os hotéis, eles fazem esse contrato por temporada. Enquanto durar a temporada, o contrato está ativo. Encerrando a temporada, encerra-se o contrato de trabalho, né? E aí, então, basicamente, ele é um contrato por prazo determinado, porque a contratação já é sabida que ela não é indeterminada. Ela vai perdurar enquanto aquela temporada existir. Essa modalidade é meio incomum, mas é plenamente possível a sua prática.
Bem, pessoal, espero que vocês deem uma lida no material, que vocês deem uma lida aí também na CLT, se acharem interessante. Bom estudo para vocês, boa semana e bons estudos. Até a próxima.